Prazer, sou Nilson Rocha, sou corredor e treinador de corrida, então eu já estou na área há mais de 8 anos, trabalhando especificamente com corrida de rua. E como que você começou nesse mundo de corrida? O que te incentivou a começar? Perfeito, eu comecei através de um convite, né? Assim como muitas coisas na vida, a gente começa através de convites, né? Comigo não foi diferente. Eu tenho um tio que já era corredor há muito tempo já e me fez um convite para participar de uma corrida de rua presencial. Eu nunca tinha corrido na vida e aí, a partir desse convite, eu fiz a prova, achei esse mundo muito interessante. Eu não era ainda não estava nem cursando educação física ainda, e já entrei nesse mundo e depois desse convite aí, a minha vida começou a mudar, eu me apaixonei pela corrida de rua e estou aí até hoje, desde 2009 que foi esse convite, estamos aí até hoje ininterruptamente dentro do mundo da corrida de rua. Primeiro como corredor, depois como um estudante querendo se aperfeiçoar, se especializar em corrida de rua e nesse atual momento como um treinador que tem alunos em todos os estados do Brasil já. Foi bem bacana. Eu fiz uma prova de 5 km, meu tio fez uma prova de 10K e eu achava ele maluco. Falava, cara, correr 10 km é algo impensável. Para mim, 5 km já foi muito difícil, assim como para pessoas que não correm. Eu também não corria. Aí me aventurei nos 5 km, né, sofri aquele sofrimento, mas percebi que tinha algo que me apaixonava muito ali e resolvi investir e seguir essa área aí. Ah, e você conseguiu completar tranquilo? Não deu Consegui completar sem precisar caminhar, mas realmente não foi nada fácil. Eu sei que a maioria das pessoas hoje em dia não consegue correr 5 km, a maioria da população mundial não consegue, então eu fui um fora da curva, mas foi muito sofrido, não treinava, então foi uma experiência nova, desafiadora e que me tirou da zona do conforto, né? E tudo que agrega na sua vida, tudo que melhora tanto de qualidade de vida quanto qualquer aspecto, vai ter que te tirar da zona de conforto. E o que te motivou a continuar? Então, o que me motivou foi, primeiro, que eu consegui completar aquela corrida. Então, por mais que precisasse caminhar, eu acho que isso foi um ponto muito positivo, porque foi um convite desafiador, eu terminei a prova, e aí o que me incentivou a continuar é ter resultado, né? Acho que para nós, todos seres humanos, são movidos a resultado. Então, de nada adianta você falar, tem que continuar, mas você não vê evolução naquele treinamento, naquele desafio. Então, o que nos motiva são melhorias e ver resultado dentro do processo. Porque senão você fala, por que eu estou investindo meu tempo nesse determinado aspecto da minha vida, nessa determinada área da minha vida, se eu não vejo resultado, não vejo evolução, né? Então, a gente foi feito para evoluir. Então, com o passar das provas, eu só fazia a prova só, não treinava, não fazia nada, só fazia a prova e comecei a melhorar meus tempos. Eu falei, pô, legal, então eu tenho que investir mais tempo na corrida para mim conseguir melhorar mais os meus tempos, a minha distância, ir para o 10 km ou talvez ir para o 5 km, se fosse o caso de eu não tiver conseguido completar a prova. Então, o que me motivou a continuar e que me motiva até hoje é eu ver melhorias no processo, é eu ver resultado, sinal de que meu corpo está mudando, a minha mente está trabalhando e a gente vai conseguir seguir assim até os nossos objetivos finais aí. E para você, o que foi resultado? O que mudou? Como impactou? Como é você depois de começar a correr? Perfeito. Isso eu chamo de uma mudança. Primeiro foi pessoal, né? Então eu vi que aquele grupo era muito bacana. Eu me sentia acolhido naquele grupo e também eu consegui perceber que as pessoas ao meu redor começaram a mudar os hábitos. E quais foram as pessoas, principalmente? Basicamente dentro de casa. Tinha meu pai e minha mãe, né? 53 anos de hábitos não saudáveis, sedentarismo, e depois de muito tempo assim me acompanhando nas provas, eu vi que eles estavam mudando já os hábitos deles, e eu chamo de a grande virada. Foi quando meu pai foi para o médico e a qualidade de vida dele estava extremamente baixa, e o médico deu um ultimato nele, ele falou, cara, acho que eu não vou mais te acompanhar, Nilson, eu vou agora querer que você comece a me treinar. E eu comecei a treinar meu pai, a minha mãe veio junto, e essa mudança de hábitos, para quem não corria, meu pai não corria 100 metros, tipo, não corria nada, nenhuma quadra. E hoje, depois de 4 anos também sofrendo o processo, começando com caminhadas, alternando com corridas,
hoje ele consegue correr 6 quilômetros sem parar. Então, isso foi algo muito importante na minha trajetória da corrida de rua. E aí, através disso, eu falei, não, agora eu tenho que impactar mais vidas. Se eu conseguir mudar um hábito não saudável do meu pai, da minha mãe de 53 anos, o que eu não posso fazer com pessoas mais novas, com pessoas que têm desafios, às vezes, ainda menores. Então, tudo com um direcionamento correto, a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Legal, então você viu na prática, tanto para você quanto na sua família, né, pessoal? Muito. Eu digo, meu pai ele tinha um problema muito grave de sono, um sono leve, não conseguia dormir bem, e a corrida de rua, né, que é o esporte que a gente está falando, que está direcionando, ela trouxe muito benefícios para ele, principalmente na área de sono, né, da recuperação dele, ele começou a dormir melhor, e também na área de dores, porque o que você pensa? As pessoas pensam, a corrida de rua, ela machuca, ela lesiona, mas ela vai machucar, ela vai lesionar se você não tiver um controle do volume, da intensidade. Mas se você tiver um treinamento orientado, personalizado, você consegue, sim, melhorar a sua corrida de rua e diminuir dores que o sedentarismo nos traz. Então, a inatividade física, ela faz com que o corpo não responda rapidamente, que tenha desconforto articular. Então, a corrida de rua trouxe para ele, principalmente, essa diminuição das dores, além, é claro, do emagrecimento, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre emagrecimento. A corrida emagrece? Não sei você, mas eu conheço vários corredores gordinhos. Então, muita gente vê uma oportunidade na corrida de rua para emagrecer, mas eu digo que não é a corrida de rua em si que vai emagrecer, é um processo da corrida de rua com uma mudança de hábitos alimentares. E é difícil você começar uma atividade de cada vez. Tipo, primeiro eu vou emagrecer para depois eu vou começar a correr. Isso é uma desculpa que as pessoas arranjam, porque uma coisa puxa a outra, é o efeito bola de neve, né? Você começou a caminhar, fazer corridas e caminhadas, e você fala, putz, mas não deu certo. Por exemplo, às vezes vai numa churrascaria à noite, no outro dia também vai correr, se sente pesado. Então você já sabe que carne vermelha antes de treino demora para fazer digestão. Então você começa a cuidar da sua alimentação pré-treino. E isso vai desencadear e o processo de emagrecimento, se for o objetivo para as pessoas, vai acontecer em movimento, né? O movimento gera movimento. Então, a corrida de rua vai puxar um hábito alimentar melhor, que vai puxar maiores resultados, que vai puxar a motivação, que vai puxar a sua continuidade no esporte, né? Sim, muito legal, né? E muita gente começa o esporte querendo emagrecer, só que, como você disse, não é só isso, né? Tem várias outras questões. E quais são os outros benefícios que você vê além da mudança corporal? Isso é um ponto, um dos pontos, né? O estético, né? Mas hoje em dia o que mais procuram não é o estético, é o mental, né? O lado psicológico do esporte, que a corrida de rua já demonstrou que traz benefícios muito grandes, por exemplo, de produtividade. Então, uma pessoa que faz um treino, por exemplo, antes de trabalhar, já é comprovado que o foco dela, a produtividade dela aumenta. Então, pessoas que se movimentam, que saem para ação e que, principalmente, o exercício aeróbico vai trazer esses benefícios. Um tempo, por exemplo, a corrida nos dá um tempo de reflexão, né? Muitos alunos meus relatam que tem alguns pensamentos, algumas ideias, alguns planejamentos acontecem durante o próprio momento de treinar a corrida. Então, tá correndo, legal, tive esse pensamento, tive essa ideia, e começa a gerar esse tempo de reflexão. E, é claro, a corrida nos mostra muito sobre o foco. Por quê? Para você buscar melhorar na corrida de rua, talvez não consiga correr 100 metros hoje, mas com o passar do processo e você começa a melhorar a sua distância percorrida, isso mostra muito sobre você, sobre o seu foco em buscar algum objetivo. Então, é muito transferível esse benefício de conseguir trazer o foco da corrida de rua para o foco, por exemplo, na área do teu trabalho, na área pessoal, na área das finanças. Então, esse foco ele vai trazer esses benefícios para a pessoa em si. Nossa, muito interessante essa questão das finanças, por exemplo, né? Ninguém consegue associar corrida com dinheiro, mas tem várias questões. Eu vi que você citou um ponto da questão social, né? De ser um ambiente que você se sente bem, que você se sente acolhido e tudo mais, fazer várias novas amizades, encontrar,
entre aspas, o seu lugar no mundo. Aquela frase, né, que você é a média das pessoas que você convive, né? Então, quando você entra no mundo da corrida, você começa a conviver com pessoas que estão buscando melhorar. Dificilmente você vê uma pessoa que está treinando corrida e fala, não, eu estou bem aqui, não quero melhorar mais nem 1 metro, não quero ficar nem mais 1 quilômetro por hora mais rápido. Você sempre quer se desafiar, porque você tem que ser da zona de conforto. E aí, esse convívio com pessoas que estão se alimentando melhor, que acordam cedo para treinar. Por exemplo, quem está fora do mundo da corrida pode achar uma loucura acordar às 5 horas da manhã para correr às 5h30 e voltar para casa às 6 horas, 6h30, tomar banho e ir para o trabalho. Mas para quem está no mundo da corrida, já percebe que a rotina não é fácil, a rotina para nenhuma pessoa. E você pode arranjar ou desculpas ou arranjar meios para atingir seus resultados. E os corredores, em suma maioria, ou eles treinam logo cedo, né? Então, você vai ser contaminado por isso, ou eles treinam pós-trabalho. E aí você entra naquela desculpa, né? Mas o pós-trabalho eu estou cansado. E aí vai do quê? Vai de você ter planejamento. E isso os corredores têm bastante. Aqueles corredores, claro, que querem resultado, querem melhorar na corrida de rua. Por quê? Leva a mochilinha para o trabalho, para sair do trabalho e já praticar a corrida de rua. Não para chegar em casa, pegar a roupa e sair. Já pratica, já planeja para você não chegar em casa antes e ter esse tempo seu. Pensa que é um tempo de qualidade para com você. Não é um compromisso com o planilha de treino, com o treinador, mas um compromisso com a sua saúde. Então, o seu corredor lá do futuro vai agradecer as suas decisões tomadas hoje, que é acordar mais cedo para treinar ou levar sua mochila e ir direto do trabalho. Eu acho que o cansaço é um ponto muito importante, mas a partir de um tempo treinando, você percebe que não tem mais um cansaço e sim os benefícios, né? Como que é a sua rotina hoje, como era antes? Qual que é as diferenças? Legal. Acho bastante importante colocar um ponto aqui em evidência, que é você sozinho vai ser muito mais difícil você ou dar o primeiro passo ou você continuar no exercício físico, continuar na corrida de rua, por exemplo. Por isso que as pessoas entram em assessorias esportivas, elas entram em projetos de treinamento personalizado, porque elas não estão sozinhas. Primeiro, entrou para uma assessoria esportiva, você vai ter um compromisso com uma planilha de treino. Então, você vai sair sabendo o que tem que fazer. Isso já facilita muito, porque o que é a diferença hoje em dia? As pessoas correm. O que é correr? É você pegar o tênis e sair correndo. Agora, o que é treinar a corrida? É você ter um planejamento, uma visão macro, ou seja, você já sabe do que você vai fazer nesse período para chegar aonde. E isso vai te motivar, porque você vai ver resultado, você vai ter treinos diferentes, você vai estar com pessoas que estão no mesmo objetivo, ou muito próximo nessa comunidade de corredores. Então, você sozinho pode sim fazer a transformação, mas é mais difícil do que quando você entra para um grupo, do que você começa a consumir, por exemplo, conteúdos na internet que vão agregar valor para o seu dia a dia. Então você começou a correr, não está treinando corrida. E aí você começou a seguir um perfil no Instagram, um canal no YouTube que fala sobre corrida. Isso vai te ajudar já a se motivar a continuar e também buscar resultados. Sozinho é muito difícil. E aí, falando um pouco da minha rotina de treinamento, eu como trabalho com corrida de rua, também trabalho com personal running, meus horários são meio alternativos. Então, eu sou aquela pessoa que às vezes treina às 5 horas da manhã, às vezes é 3 horas da tarde e às vezes é 8 horas da noite. Então, essa flexibilidade, vamos dizer assim, nos horários, é um tanto quanto desafiador, né? Eu sou um cara muito mais que gosta de treinar depois do almoço, então seja final da tarde, começo da noite ali, do que pela manhã. Pela manhã eu consigo fazer aos finais de semana, porque eu vejo muito mais produtividade. Por exemplo, às vezes é 8 horas, eu já treinei, já tomei café da manhã, já estou trabalhando já, então isso mostra que o meu dia ele fica muito mais longo, né? Mas é claro, a rotina vai ter que se adequar conforme o seu trabalho, conforme a sua dinâmica. E uma dica importante para vocês que estão no mundo da corrida ou que está com um pouco de dificuldades da falta de tempo, às vezes é casado, tem mulher, tem marido, tem filho, tem compromissos, é o quê? É você sentar e conversar, se planejar mesmo com seu cônjuge, né, com seu parceiro e falar quais dias de treinos a gente vai poder fazer. E é importante salientar que você não precisa correr todos os dias
para ter resultados. Você pode sim ter resultados treinando 3 ou 4 vezes na semana, e aí vai ficar muito mais fácil você se planejar com o seu cônjuge. Falar, ó, na terça, quinta e sábado eu preciso de 40 minutos do dia, depois do trabalho, por exemplo, para eu treinar, ou pela manhã. Então, planejamento e conversa para definir essa prioridade desse horário vão fazer com que você melhore na corrida de rua e também continue com a prática da corrida. Porque você fazer um mês e parar 2 semanas não é sinônimo de trazer resultado. Então, a consistência nesse médio e longo prazo que é o jogo da evolução. Mas como que a gente pode parar de inventar desculpa? O que motiva mais você, por exemplo? Tá, perfeito. Primeiro, um fator hoje em dia, as redes sociais estão bombando, então você às vezes gerar um compromisso em público, por exemplo, vou me inscrever para a minha primeira prova de 5 quilômetros, e eu sei que o tribunal tem corrida de rua, então pode ser um start para vocês começarem a correr, falar, vou me preparar para a prova do Tribunal de Justiça. Eu não corro nada, se inscreve para os 5 quilômetros e começa a elaborar um plano de ação. Eu vou começar sozinho. Então, começa 3 vezes por semana, sair caminhar. Mas me falta motivação. Pode vir agora, né? O período de inverno, que é um período um pouco mais complicado para as pessoas saírem para a ação. E aí, uma das alternativas é você ter um treinador, é você ter uma planilha de treino online, é você ter algo que também vai gerar um compromisso. Muita gente faz personal trainer na academia do prédio e fala, se não fosse o personal, eu não ia descer. Então, tá, por exemplo, a 4 andares da academia e não frequenta a academia. Por quê? Você não gerou um compromisso e você talvez precise, e tem pessoas que precisam, de um agente externo para você, pelo menos, dar esse start e começar a gerar resultado. Eu foco muito nisso. Você gerar resultado. Não é resultado grande, é resultado pequeno. Por exemplo, correr meus primeiros 200 metros, meu primeiro quilômetro correndo. Isso vai mostrar que você está no caminho certo. Então, eu chamo de empilhamento de resultados. Um treino não vai fazer com que você melhore solitariamente. Mas agora, a soma dos treinos vão fazer com que você saia do sedentarismo, ou seja, sem correr nada, para chegar até os 5 km na prova do Tribunal de Justiça, por exemplo. Qual foi a maior distância que você já conseguiu percorrer e como foi para você conseguir superar esse limite que você tinha? Legal, eu percorri, fiz uma maratona já, né, 42 quilômetros. Essa foi a minha maior distância e meu maior desafio foi no ano de 2021, onde eu fiz uma maratona, 42 quilômetros, subindo. Então, ganhei altimétrico de 2.600 de altitude. Então, uma prova super desafiadora e um trabalho muito mental, né? Eu falo, quanto maior a distância, maior, claro, tem que ser sua preparação, mas maior o seu lado mental durante a prova, durante a competição, durante o treino. Então, a única barreira que nos impede de chegar nos resultados somos nós mesmos. E muitas vezes a nossa cabeça, ela nos joga, por exemplo, mas por que você está fazendo isso? Esse treino não vai fazer falta, pode faltar ele. Então, você tem que saber que esse planejamento e esse treinamento vai fazer diferença lá na frente. E pensa, eu falei para vocês, treinar em corrida 3 a 4 vezes na semana. Então, uma semana de 7 dias, você vai basicamente apenas 4 deles e, no máximo, 1 hora por dia. Então, se a gente colocar no papel quantas horas você vai treinar e quantas horas você tem disponível, eu tenho certeza que você mexendo no celular, você na frente da televisão, vai gastar muito mais tempo. E pesquisas já mostraram que, nessa pandemia, aumentaram muito o tempo de ficar sentado. Primeiro, home office, já está sentado, e aumentou muito o tempo de tela. Então, assistir seja no celular ou na televisão, e isso nos traz mais inatividade física, que vai trazer mais doenças relacionadas ao sedentarismo, doenças cardiovasculares, como um AVC, como uma hipertensão, que você pode gerar, uma pré-diabetes, com consumo alto de alimentos também não naturais, né, mas industrializados. Então, os desafios, eles são muito físicos, que agora pode ser o ponto crucial para você que não está conseguindo, mas o trabalho mental é muito importante, por isso que sozinho às vezes fica um pouco difícil de você dar o start list. E qual dica que você dá para quem quer sair dessa inércia e dar o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Legal, o primeiro passo é você, claro, colocar na cabeça, não, eu vou começar a correr, mas eu não consigo. Então saia para caminhar
30, 40 minutos. E assim, não leva o celular, vai com algum relógio, alguma coisa, ou vai até determinado ponto e volte, mas não se distraia e foque naquele treinamento. Então, foque na caminhada. Ah, Nilson, mas eu já consigo correr, por que eu vou começar a caminhar? Porque você tem que ter uma progressão das cargas, né? Não é você... A maioria faz o quê? Sai de casa, corre o máximo que conseguir, aí recupera e volta correndo o máximo que conseguir. Isso é um ponto muito divergente para quem está começando a treinar a corrida. Então, comece com caminhadas, 3 vezes na semana, de 30 a 40 minutos. Na segunda semana, para você ver um resultado, você, por exemplo, pode fazer 3 séries de 9 minutos caminhando por 1 correndo. Ah, mas é muito pouco, Nilson. Calma, você está empilhando resultados. As semanas estão progredindo. E assim você começa a notar que não é tão difícil você começar a dar os primeiros passos na corrida. E a questão é você não começar com tudo, porque se você começar com tudo, vai ter volume e intensidade. E você aumentar o seu volume, pensa que está sedentário agora. Então, a corrida é um esporte de impacto, sim. Provavelmente você não faz fortalecimento, você não vai ter o controle de volume nem intensidade. E esses 3 pilares são obrigatórios para o corredor ter uma longevidade na corrida. Eu falo para os meus alunos e falo para vocês aqui, a minha meta na corrida de rua é correr até meu último dia de vida. Então, o meu jogo não é daqui 2 semanas. O meu jogo é lá na frente, é médio e longo prazo. Então, não queira pular etapas. Isso é muito importante deixar claro. E comece, sim, sem medo, sem vergonha, com caminhadas. E na segunda semana já coloque, por exemplo, 1 minuto de corrida. Isso vai gerar um empilhamento de resultados e vai aumentar o seu nível de consciência, vamos dizer assim. Muito legal, e eu gostei muito desse termo que você falou do empilhamento de resultados, assim, porque daí meio que dá para ter uma, tipo, é mais palpável, né, você imaginar isso. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença da corrida de rua, como que funciona, como que é esse esporte, e aí a gente pode explicar um pouco para quem está assistindo como que funciona. Legal. Então, a corrida de rua, basicamente, é um esporte individualizado, né? Então, cada pessoa vai estar em um nível de treinamento e é claro que um treino bem orientado vai fazer com que você melhore, com que você até mesmo encurte esse processo, né? Porque eu falo, o melhor de tudo é você aprender, não errar. Mas se você errar, você aprende. Mas o melhor de tudo é você aprender com o erro dos outros, né? Então, você, por exemplo, pegar dicas na internet, você conhecer histórias, você ter um treinador que fala, não faça isso, porque isso aqui não vai dar certo, agora faça isso aqui. Porque eu já reparei que eu já fiz isso e não deu certo, meus alunos já fizeram isso, então vamos por esse caminho. Então, mais importante do que velocidade é você estar na direção certa, né? Não adianta você estar rápido, melhorando rápido, só que na direção errada. Por exemplo, na direção de uma lesão. Então, às vezes, parece... Correr é simples, mas não é fácil. Falar, correr é natural. Tá, é natural, ele é simples, mas não é fácil. Eu sei que tem muita dificuldade, dores articulares, sobrepeso, dificuldade, né, em desânimo de você não conseguir sustentar essa corrida de rua. Então, a corrida é um esporte muito individualizado, mas que no coletivo, ou seja, você estar com mais pessoas no mesmo objetivo, vai fazer com que você melhore. A corrida de rua é democrática, ela precisa basicamente de um tênis. Eu indico tênis de corrida, não qualquer tênis, um tênis da linha de corrida, linha running, né, que vai te ajudar nesse processo. E é claro, se fosse para falar o primeiro investimento, seria um investimento num treinamento de corrida e também, no segundo momento, aí um tênis para prática esportiva. Mas a corrida de rua é um esporte democrático que você pode fazer onde você estiver. Aí agora, quando você estava falando, eu pensei em uma questão que talvez seja um impeditivo também, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm o medo de não conseguir, o medo de falhar, mas o que você diz para essas pessoas, né? Provavelmente você já deve ter tido um dia, não, hoje eu não vou conseguir, sabe? Então a gente tem medo de começar e não conseguir manter aquele ritmo. Como que a gente pode superar isso? Perfeito. Esse medo de não conseguir, de estar desanimado, desmotivado, ou esse treino, não sei se eu vou conseguir dar conta de tal prova, de tal objetivo. Primeiro ponto é você sair para a ação. Se você fez um treino ruim, por exemplo, você considerou como um treino ruim. Isso já mostra muito mais que você é persistente. Então, é claro que a soma dos treinos bons tem que ser maior do que os treinos ruins. Mas eu corro, por exemplo, há 13 anos.
E toda semana vai ter um treino que não vai encaixar, que não vai dar certo, que eu não estou nem um pouco afim de sair treinar, mas eu gerei um empilhamento de resultado. Eu saí para ação, eu fiz o meu treino. Então, isso vai fortalecer muito mais seu subconsciente da seguinte forma. Ah, você não queria treinar hoje, não queria sair correr hoje porque estava meio frio, estava meio garoando, mas você saiu para correr. Então, você vai estar mandando na sua mente. Pensa que o nosso cérebro, a nossa mente, ela é preguiçosa. Ela não quer sair da zona do conforto. E você sair de casa, seja para caminhar, que seja para fazer uma corrida de 1 quilômetro, vai tirar você da zona do conforto. Só que tem que saber que ela é preguiçosa, mas você tem objetivos. E isso é um ponto importante. Você definir objetivos. Por isso que eu até comentei da palavra do Tribunal de Justiça. Mas pode ser, por exemplo, no final do mês, eu quero começar a correr 2 quilômetros, eu quero alcançar 2 quilômetros. Então você colocou uma pressão em cima de você, uma pressão boa, porque a gente trabalha com pressão, não tem como, em qualquer área da vida. Então você colocou uma pressão para você e você vai falar, putz, mas daqui 2 semanas eu tenho uma prova. Daqui 2 semanas eu falei que eu ia correr isso aqui. Então se eu faltar hoje, vai ficar mais difícil, vou estar mais distante. E aquele esquema sempre. Você estando sozinha, vai ficar muito mais difícil. Mas, em grupo, muito mais simples, muito mais fácil. Legal, eu convido vocês todos a começarem a me seguir no Instagram, principalmente. Lá eu posto vídeos diários de conteúdo de corrida, desde o iniciante até você que quer mudar seus tempos no 5 ou 10K. Então, @NilsonRunning, entrem lá, vai ter vídeos, vai ter texto, então conteúdos diários para você que quer começar a viver ou entender um pouco mais desse mundo da corrida de rua. Quero agradecer imensamente o tempo de vocês aqui, porque isso é o bem mais precioso hoje em dia, que é o tempo. Então, se você está aqui até agora, eu quero parabenizar e quero te dar uma notícia. Você está muito mais diferente do que a maioria das pessoas. Ou seja, você está querendo empilhar resultados e agora chegou a hora de você sair para a ação e começar a gerar resultado, porque movimento gera movimento. Então, meus parabéns e seja muito bem-vindo se você está pensando em entrar na corrida de rua ou agora é a hora de você começar a realmente gerar resultado na corrida de rua. Valeu, estou à disposição. Qualquer coisa, é só chamar lá no Instagram.